Eu fui no ginecologista e ele me encaminhou para fazer os exames que eu faço anualmente. E ele falou, olha, Rosângela, realmente você tem que repetir o exame porque apareceu um BRADS 4, que é o suspeito de malignidade, né? Um tumorzinho na sua mama direita. Quando a gente descobre que a gente tem uma doença assim, a gente começa a querer saber mais. E eu já tinha pensado, puxa vida, o que eu posso comer? Eu achava que eu me alimentava muito bem. E depois que eu vi que não, né? Que eu precisava mudar a minha rotina. E eu pensava, eu precisaria tanto de uma nutricionista oncológica. E aí você apareceu. E aí que eu vi que você tinha o programa, né? O PASE. Tem receita, tem o PCS, que é um plano de controle, né? Dos sintomas, de cada sintoma que você tem. Tem um protocolo para quimioterapia, um para hormonioterapia, para imunoterapia, para cirurgia. Tem as lives, tem os horários de tirar dúvidas, fica tudo salvo lá dentro. Nossa, é muito bom. E eu achei que estava tudo bem, né? Que era uma maravilha. Eu fiz a primeira quimio, passei super bem, então eu pensava, vai continuar sendo assim. Mas assim, eu relaxei um pouquinho, né? Eu acabei até me molhando um pouco, porque nos últimos tempos tem chovido muito aqui, e eu acabei que peguei gripe, um resfriado, e não consegui fazer minha segunda quimio na data que estava prevista. Isso me deixou muito mal, sabe? Mas aí, como tem o programa, né? Eu fui já certinho lá no PCS da imunidade, e eu consegui naquela semana, na outra semana eu fui, já tinha subido a minha imunidade, já consegui fazer minha segunda quimio, não tive essa náusea, não tive vômito, não tive diarreia, nada disso. Quando eu falei para minha oncologista, ela falou, o que você teve após a primeira quimio? Daí eu falei para ela, nada. Daí ela falou, nada? Eu falei, nada. Ela falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu estou com acompanhamento de uma nutricionista oncológica. Ela falou, pois então, continue. Eu acho que na cirurgia ainda, Brena, me ajudou muito a alimentação, que também eu comecei a seguir as orientações que você passava lá no PASE. A questão das atividades físicas, eu passei a fazer bastante caminhadas também. E assim, o protocolo PASE, ele não é só de alimentação, eu digo que ele é um programa integral, porque a gente começa a conhecer muita coisa dentro do PASE, né? Então, ele é completo. Eu costumo dizer, assim, que as consultas isoladas com o nutricionista, não é que elas não têm validade, elas são importantes sim, e às vezes é o que a gente tem, né? Agora, quando você tem um plano de formação, você tem uma formação continuada, você vai começar aquela formação e você vai seguir. Então, a tua formação é muito mais ampla. O PASE é isso, ele não é uma consulta isolada. E a gente tem uma nutricionista que está disponível para a gente o tempo todo. A gente tem aulas, né, ao vivo, tem as lives que ficam todas salvas lá para a gente assistir. E você precisou, ela está ali, ela pode não responder naquele dia, mas no outro dia ela responde. A gente tem uma assessoria muito boa e ele se torna um programa excelente. A gente começa a conhecer mais sobre o câncer e a quebrar também muitos mitos que a gente tem antes de ter a doença. Brena, eu pagaria o dobro. Eu pagaria o valor que fosse pelo programa. Porque eu fico imaginando assim, né, Brena? Apesar de ter todo esse acompanhamento, eu ainda tive algumas dificuldades. Mas eu fico imaginando assim, meu Deus, e se eu não tivesse o suplemento, se eu não tivesse o acompanhamento, se eu não tivesse tudo isso, talvez eu não conseguiria comer, né, Brena? E se a pessoa não come, imagina, a alimentação, ela é fundamental no tratamento do câncer. Eu tiraria de outras coisas se fosse preciso para pagar o programa, com toda certeza. Valeu a pena. Valeu a pena por toda a parte nutricional e tudo o resto. Por isso que eu digo que ele não é um programa somente de alimentação. É maravilhoso o programa.